Olá, gente, bom dia. Vamos começar nossa matéria agora, depois das férias. Eu estou na apostila de vocês, no capítulo 4, na página 246, onde diz lá em cima, estudando as misturas. Aí na página 247, tem um pequeno textozinho, é no parágrafo que diz assim: quando vai pintar uma tela, o artista mistura diferentes cores que transformam uma tela vazia em uma bela obra de arte. Assim é o ambiente ao nosso redor, as rochas, o solo, as plantas, o ar, e inclusive você, são verdadeiras pinturas de diferentes componentes. Vê lá embaixo, letra A. Identifique dois tipos de misturas apresentados na imagem. Aí nessa foto tem um artista, um pintor, e na palheta dele tem várias cores misturadas. Essas cores misturadas vocês podem falar que são exemplos de misturas, que são as misturas das cores para poder pintar o quadro. B, em sua opinião, o que é uma mistura? Aí você pode dizer o que você acha que é uma mistura. Mistura, na verdade, é você pegar um componente, juntar com o outro e ver no que vai dar. Ou seja, você juntar dois componentes distintos. E letra C, existe um exemplo de mistura presente. Cite um exemplo de mistura presente no seu dia a dia. Então, você vai pensar em alguma coisa que tem no seu dia a dia, que é uma junção de duas coisas que antes não eram juntas. Por exemplo, se você toma café e você toma Nescau no café da manhã, o seu Nescau é uma mistura, tanto do leite quanto do achocolatado. Então, você pode botar Nescau se você quiser, você pode pensar em qualquer outra coisa que seja a junção de duas coisas, tá bom? Página 248, para a gente começar mesmo a nossa matéria, nós vamos estudar as substâncias e as misturas. O que é uma substância, o que é uma mistura, quais as diferenças entre elas e como que isso se comporta no meio ambiente. Lá em cima, no número 1 diz assim: observando o copo de água mineral mostrado nessa figura, você diria que essa água é pura ou que ela possui outras substâncias misturadas nela? Justifique sua resposta. Primeiro, ele fala que é uma água mineral. Não sei se vocês sabem, mas água mineral ela é uma água que já foram adicionados vários minérios nela, vários outros nutrientes. Então, essa água ela não é uma água pura, ela é uma água que tem outras substâncias misturadas nela. Essas outras substâncias são os outros minerais, os sais minerais. Tem sódio, tem cálcio, tem potássio, tem diversos elementos. Então, vocês vão botar aqui: a água mineral ela não é pura, ela possui outras substâncias junto com ela. E embaixo você pode sublinhar tanto o parágrafo pequenininho quanto o maior de 3 linhas, que diz assim: tudo que existe ao nosso redor e ocupa lugar no espaço e tem massa é chamado de matéria. Matéria não é a matéria que nós estamos estudando. Matéria é um conceito da química que diz que tudo aquilo que existe ao nosso redor e que ocupa lugar no espaço e tem massa. Se essas coisas, se uma coisa ocupa um lugar no espaço e tem massa, é dito que essa coisa se chama matéria. Por exemplo, o computador que eu estou gravando no vídeo. Ele ocupa um lugar no espaço, ocupa o formato do computador e ele pesa, ele tem massa, ele tem um certo peso. Então, ele é uma matéria, é uma coisa que possa ser estudada. E tudo que existe é uma matéria, tá bom? Lembrando, tudo que está escrito no slide é para estar copiado e organizado no caderno, tá? Aí vem embaixo: a matéria é constituída de partes menores chamadas átomos, os quais podem ser de diferentes tipos e interagir uns com os outros, formando estruturas mais complexas, as moléculas. Então, a parte fundamental da matéria é o átomo. Tudo é composto de átomos. E esses átomos eles podem interagir uns com os outros, formando moléculas. Então, a molécula é um conjunto de átomos e a matéria por si é um conjunto tanto de átomos quanto de moléculas. Aí no livro de vocês, na parte rosinha, está escrito assim: a matéria é constituída por diferentes tipos de átomos. Aí mostra um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. A gente sabe que a fórmula da água ela é H2O. Então, eu preciso de 2 Hs com um O. Ou seja, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio para formar a água. Então, se eu combinar esses átomos, eu consigo formar uma molécula de água, igual está aí do lado. A combinação dos átomos forma diferentes moléculas. Ou seja, tem 3 tipos aí de moléculas. A molécula do gás, oxigênio, que é o gás que nós respiramos, que são 2 átomos de oxigênio. A molécula do gás hidrogênio, nós também respiramos ele e tem abundância na atmosfera, que são 2 átomos de hidrogênio. E a molécula da água, que é a terceira, que é um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio.
O átomo de oxigênio está maior porque ele é realmente maior do que o átomo de hidrogênio. Embaixo vem: as moléculas, por sua vez, interagem umas com as outras, podendo formar diferentes materiais. Então, a interação das moléculas é que formam os materiais que nós conhecemos, que nós conseguimos ver a olho nu. Abaixo de moléculas, os átomos, a gente não consegue enxergar, só com auxílio de equipamentos. Número 2. Qual o principal material de cada um dos objetos acima? Então, vou botar a letra A, por ser um copo, ele é feito de vidro. A letra B, por ser uma xícara, ela é feita de argila. A letra C, uma panela, uma frigideira, ela é feita de aço. E a letra D é uma colher. E essa colher em especial, pela coloração, dá para ver que ela é feita de madeira, tá bom? De acordo com as moléculas que compõem os materiais, podem ser classificados em substâncias ou misturas. Tá? Essa junção das moléculas pode dar origem tanto a substâncias quanto a misturas. Vamos primeiro para as substâncias. Está escrito lá em cima: substância. A matéria pode ser constituída por uma ou mais substâncias, as quais apresentam duas características importantes, igual está aí embaixo. As substâncias possuem as mesmas propriedades em todo o seu volume. Pode sublinhar até aí. Então, a substância ela vai ser igual em todo o seu volume. O volume aqui pode ser substituído por todo o tamanho ou toda a forma do que você esteja falando. Uma porção de sal de cozinha, por exemplo, é formada por cloreto de sódio puro, NaCl, e apresenta a mesma aparência e sabor. Então, as substâncias elas têm a mesma propriedade, como por exemplo o sal de cozinha que nós usamos, é a junção de dois átomos, o átomo de Na, que é o de sódio, e o átomo de Cl, que é o de cloro. Juntando esses dois átomos, eu consigo ter o nosso sal de cozinha, que a gente usa para diversas comidas. Tá? No caso, todas as comidas, né? Porque comer comida sem sal não tem muito gosto. E quando você pega o salzinho da sua casa, se você olhar, ele vai estar todo branco. E se você pegar o sal de cima ou o sal de baixo, ele vai ter o mesmo gosto. Por quê? Porque ele não vai mudar, ele vai ser sempre daquele jeito. Então, isso caracteriza ele ser uma substância. Embaixo vem: as substâncias não são separáveis por modos físicos, como estudaremos mais adiante nos capítulos. Então, sublinha só até métodos físicos. Eu não consigo pegar esse sal de cozinha, por exemplo, e separar o Na dele e o Cl dele. Não consigo. Eu só consigo fazer isso caso eu utilize de equipamentos extremamente modernos. Tá? No caso aqui, ele falou sobre separar por métodos físicos. Separar por métodos físicos é, por exemplo, você tirar uma coisa e separar ela nos dois tipos que formou ela. Por exemplo, se eu tenho um NaCl, o sal de cozinha, eu separar o Na e separar o Cl. Como eu não consigo, com a minha mão, separar os dois, ou com o auxílio de alguns equipamentos, separar os dois, quer dizer que eles são uma substância também, tá bom? Cuidado com isso para não confundir. Além disso, as substâncias podem ser classificadas em simples ou compostas. As substâncias simples são aquelas formadas apenas por um tipo de átomo, já as substâncias compostas apresentam dois ou mais tipos de átomos. Como assim? Substância simples. Lembra que a gente na página anterior deu o exemplo do gás oxigênio e do gás hidrogênio? Tanto o gás oxigênio quanto o gás hidrogênio são substâncias simples, porque só tem um tipo de átomo, que é o oxigênio e hidrogênio. Já a molécula de água é uma substância composta. Por quê? Porque ela apresenta dois ou mais tipos de átomos, tá? O oxigênio e os dois de hidrogênio. Aqui vamos aos dois outros exemplos que o livro de vocês deu. O diamante, por exemplo, é uma substância simples, pois é formada apenas por átomos de carbono. Curiosidade: tanto o diamante quanto o grafite que nós usamos para escrever, o diamante, sim, esse caríssimo que as pessoas vendem por rios de dinheiro, os dois materiais são formados somente por átomos de carbono, tá? Só pelo átomo de C. Tá aí. E a diferença deles é o rearranjo, o arranjo dos átomos de carbono, como eles estão colocados. Se os átomos de carbono estiverem colocados de um jeito, eles formam diamante. Se eles estiverem colocados de outro jeito, de um jeito B, por exemplo, eles estão formando um grafite. Então, eu posso dizer também que esses dois são exemplos de substâncias simples. Agora, o gelo seco, que está aí do outro lado. O gelo seco, por exemplo, é uma substância composta, pois é formado por átomos de carbono e de oxigênio. Então, para eu ter o gelo seco, eu preciso de átomos tanto de carbono quanto de oxigênio. Esses átomos se combinam e dão origem ao dióxido de carbono, que é o CO2,
que torna sólido em razão das altas pressões e temperaturas. Se eu pegar o CO2 e botar ele numa pressão muito grande, uma temperatura também adequada, eu consigo formar o gelo seco. Esse gelo seco, para quem não conhece, é o que causa aquele efeito em shows de fumaça, que sobe uma fumaça assim. Se você já viu um Scooby-Doo, por exemplo, sempre que um vilão precisa usar fumaça, aquelas fumaças para fazer um mistério do vilão ou aparecer, ou revelar a identidade, enfim, que tenha uma fumaça subindo, essa fumaça geralmente é feita com gelo seco. Tá? Por quê? Porque tem que ser uma fumaça não prejudicial às pessoas. Conseguimos entender o negócio de substâncias? O que é uma substância? O que é uma substância simples e o que é uma substância composta? Agora, uma observação muito importante que eu coloquei aqui no slide, está aqui no livro de vocês também. Raramente são encontradas substâncias na natureza. A maioria delas está associadas entre si, formando misturas. Então, quando eu tenho substâncias associadas entre si, combinadas entre si, eu formo uma mistura. Tá? A gente está indo do mais simples e combinando as coisas até chegar ao mais complexo. Tá? É tão raro encontrar porque as pessoas elas vendem diamantes, por exemplo, muito caros. Diamantes só são encontrados na natureza. Página 250 agora. Nós vamos entrar nas misturas. Lá em cima. Se analisarmos detalhadamente a água mineral e ingerimos, vamos identificar outros componentes além da água. A água mineral apresenta uma substância composta apenas por água. No entanto, ao analisarmos sua composição apresenta o rótulo da garrafa, podemos notar que existem diferentes componentes misturados à água. Olha o que está aí do lado do rótulo da garrafa da água. Está escrito composição química. Para quem não está entendendo a matéria, a gente não está em ciência, a gente está em química, tá bom? Composição química aí da água tem cálcio, tem magnésio, tem sódio, tem potássio, tem estrôncio, vanádio, bicarbonato, nitrato, cloreto, sulfato, fluoreto e brometo. Todos esses elementos aí formam a água que a gente bebe. Então, essa água que nós bebemos é uma mistura. Ela não é uma substância. Ela só vai ser uma substância composta quando for água pura. Essa água aqui nós estamos falando de água mineral. A água mineral que nós bebemos e compramos na rua tem todas essas quantidades aí de elementos. Tá? Número 3, não precisa fazer, vou pular. Essa experiência prática que está aí, vocês podem fazer se vocês quiserem, mas se vocês não quiserem também podem pesquisar na internet experiências com misturas. Só você botar no YouTube, no Google, experiências com misturas. Você vai ver várias experiências dessas, que mostra como que a água reage com óleo, como que a água reage com sal, com açúcar. Tá? Para quem está com preguiça de pesquisar, de fazer essa experiência, eu vou te falar o que acontece. Se você pegar um copo de vidro, ou copo plástico, mas o copo de vidro que você pode ver o que vai acontecer dentro, e você botar óleo, um pouco de óleo e um pouco de água, a água ela não se mistura com o óleo. O óleo vai ficar todo em cima da água e a água vai ficar toda embaixo. Você pode misturar por quanto tempo você quiser. Você pode fazer o que você quiser, rezar para Deus. A água e o óleo não vai misturar. Os dois vão ficar separadinhos sempre. Não adianta você botar mais óleo, mais água. Não adianta se fazer nada. Elas não vão se misturar. Elas vão ficar sempre o óleo em cima e o óleo embaixo. Sempre. Agora, se você pegar água e açúcar ou o sal e misturar, você vai ver que eventualmente o sal e o açúcar eles vão sumir na água. Só vai ficar prevalecendo a água. Isso quer dizer que a água dissolveu o sal ou o açúcar, caso você use qualquer um dos dois, tá bom? Se vocês quiserem fazer, pelo amor de Deus, cuidado quando você for pegar o óleo da sua mãe, porque óleo é um negócio caro. Então, se você for pegar, pega pouquinho, tá? Não precisa encher o copo de óleo. Bota menos que a metade. Pelo amor de Deus. Lá embaixo vem escrito assim: a mistura é definida pela interação física entre duas ou mais substâncias. Uma mistura também se caracteriza pelo fato de suas propriedades se alterarem conforme se modifica a proporção das substâncias que as compõem. Como assim? Lembra que eu falei que se eu pegar água e óleo, água e óleo, o óleo e a água eles não vão se misturar? Então, as propriedades da água vão ser mantidas e vai ser uma determinada propriedade. A propriedade do óleo vai ser mantida e vai ser outra propriedade.
essas duas propriedades elas não vão ser iguais. Por exemplo, se eu fizer isso e aquecer esse recipiente, a água e o óleo eles vão evaporar. Só que a velocidade que isso vai acontecer são formas diferentes, porque cada um evapora num determinado tempo, eles não evaporam juntos, tá? E o que mais que ele falou? Que uma mistura se caracteriza pelo fato de suas propriedades alterarem conforme se modifica a proporção da substância. Sim, lembra que eu falei do sal? E se eu pegar uma pitada de sal de cima do pote, e se eu pegar uma pitada de sal do final do pote, o sal vai continuar com o gosto de sal? Então, nesse exemplo da água com óleo, vai ser diferente. Por quê? Porque se eu pegar uma amostra de cima, eu vou pegar só o óleo. Se eu pegar uma amostra de baixo, eu vou pegar só a água. Então, nessa mistura, os dois componentes eles têm propriedades diferentes e eles se alteram conforme a proporção que eles estão sendo colocados ali. Ok? Um exemplo desse de proporção de novo para ficar mais claro. Caso eu pegue um copo com água e enche esse copo com água até a metade. Bote 2 colheres de sal ali. Mexo. O sal vai dissolver todo. Mas eu boto mais 5 colheres de sal ali. Eu mexo. A água ela já não vai mais conseguir dissolver o sal todo. Um pouco desse sal vai ficar depositado embaixo do copo, no fundo do copo. Isso quer dizer que a quantidade de sal foi maior, então alterou a proporção que uma substância foi colocada ali. Entendeu? E isso dá uma variação. Se for fazer isso também de novo, cuidado com as medidas que você vai pegar da sua casa, porque as coisas elas custam dinheiro e sua mãe pode te dar um safanão caso você gaste as coisas de sua casa. Aí vem, no rosinha. Tanto o aço como o ferro fundido são misturas compostas, na página 251, tá? Tanto o aço quanto o ferro fundido são misturas compostas por ferro, que é o Fe, e carbono, que é o C. A alteração e concentração de carbono nessa mistura altera a temperatura da fusão dos materiais, bem como a dureza da sua resistência. E está aí a foto de uma panela. Caso você não saiba, eu estou te falando agora. Uma panela, para você fazer uma panela, você precisa de ferro, precisa de carbono. Então, a panela é uma mistura composta tanto de ferro quanto de carbono. Tá? Fica aí a observação. Embaixo agora. A maior parte do que observamos e com o que temos contato diariamente é uma mistura, como por exemplo o corpo humano, os vegetais, os animais, as rochas, o ar, o solo, a água, os alimentos. Então a maior parte das coisas que existem no meio ambiente são representadas por misturas, tá? O corpo humano é uma mistura, os vegetais são uma mistura, os animais são uma mistura, porque são duas substâncias misturadas para formar uma outra coisa. Agora, essas misturas elas também podem ser divididas tanto em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Cuidado com esses nomes para não confundir, pelo amor de Deus. Misturas homogêneas primeiro, que é o que está no livro de vocês. As misturas homogêneas são as que possuem a mesma composição e propriedades em todo o seu volume. Pode sublinhar tag, que é o significado de misturas homogêneas. Visualmente, não é possível identificar as substâncias que as compõem. Exemplozinho que eu já dei, de um copo de água pela metade com uma colher de açúcar. Se eu pego um copo de água, encho pela metade, boto uma colher de açúcar, mexo e dou para você beber. Você vai achar que aquilo é só água e você vai beber tranquilo. Só que na verdade é uma água com açúcar. Então, você visualmente não consegue perceber que essa mistura homogênea que eu fiz, ela tem dois componentes, a água e o açúcar, tem duas substâncias. Mas eu sei que ela tem duas substâncias porque fui eu que fiz essa mistura, ok? Então, cuidado com isso. Outros exemplos que são misturas que o livro de vocês deu, está aí do lado. O chinelo e uma liga de aço. O chinelo é uma mistura porque são vários componentes que formam o chinelo. Só que o chinelo tem que ser geralmente uma cor uniforme. E essa cor uniforme, as tiras, o solado, a gente não consegue distinguir os componentes. Uma liga metálica, a mesma coisa. No exemplo que ele deu aí, a calota de um carro. Essa calota tem a cor uniforme. A forma dela não dá para distinguir o que tem e o que não tem. Se eu vejo essa calota de carro aqui, eu falo que ela é, por exemplo, feita só de aço. E não
não consigo distinguir outros componentes que possam ter nela. Tá? Vamos ler agora o que está escrito. O solado do chinelo ao lado, por exemplo, possui a mesma composição, flexibilidade e resistência em todo o seu volume, e a olho nu não conseguimos identificar os materiais que compõem. Ou seja, a olho nu nós não conseguimos ver do que o chinelo é feito, e o chinelo ele tem a elasticidade, a flexibilidade e a resistência em todo o seu comprimento, todo o seu volume. Se eu dobrar ele na frente, ele vai dobrar. Se eu dobrar ele atrás, ele vai dobrar. Se eu dobrar ele no meio, ele vai dobrar. Deu para entender? Agora, isso acontece no chinelo porque ele tem essa característica de dobrar, ele tem essa elasticidade. Não vai tentar dobrar uma liga metálica, tá? Pelo amor de Deus, você não vai conseguir. Embaixo, as ligas metálicas também são exemplos de misturas homogêneas. Esses materiais são formados por mais de um componente, pelo menos um deles é um metal. As ligas, pode sublinhar agora, as ligas metálicas apresentam propriedades características e algumas vantagens em relação aos seus componentes isolados, como maior durabilidade, maior massa, maior resistência e altas temperaturas. Então, a característica dessa liga metálica é maior durabilidade, maior massa e resistência a altas temperaturas. Então, em cada parte, na parte de cima, na parte de baixo, esquerda, direita, no meio dessa calota que está aí na foto do livro de vocês, vai ter as mesmas características. Vai ser duro, vai ser pesado por causa da massa e vai ter resistência a altas temperaturas. Tá bom? E mais uma vez, a olho nu nós não conseguimos distinguir os componentes que neles estão misturados. Agora, o número 2 que eu botei aí no livro, no slide, que são as misturas heterogêneas. Se nas misturas homogêneas eu não consigo ver os componentes que ali estão da mistura, na mistura heterogênea eu vou conseguir distinguir os elementos que ali estão misturados. Porém, contudo, entretanto, todavia, não é uma regra. Pode ser que a mistura seja heterogênea e nós achamos que ela é uma mistura e você não consiga ver os componentes que ali estão. Mas geralmente você consegue ver. Então vamos ficar no geralmente que a gente consegue ver, tá? Não vou cobrar nada de muito complicado nisso de vocês. Exemplos de misturas heterogêneas para a gente entender. A água e o óleo. Está aí no livro de vocês a foto da letra A. O óleo vai ficar sempre em cima, a água vai ficar sempre embaixo. Eu consigo ver com os meus olhinhos que existe óleo e existe água aí. A letra B agora, que é um granito. O granito a gente já cansou de estudar, que é uma rocha magmática, se não estou enganado. E essa rocha ela é formada por 3 outros minérios. A mica, o quartzo e o feldspato. A mica aí é representada pelos pontinhos pretos, o quartzo pelos pontinhos azuis mais claros e o feldspato pelos pontinhos laranja. Então, você olhando para o granito, você consegue distinguir os elementos que compuseram ele, que compõem ele. Deu para entender? Número 4. É possível identificar visualmente as diferentes substâncias que compõem as misturas acima? Sim, é possível sim, porque elas são umas misturas heterogêneas e eu consigo ver, eu consigo distinguir os componentes dela. Aí vem. As misturas apresentadas nas imagens acima são exemplos de misturas heterogêneas. Aí pode sublinhar. As misturas heterogêneas são as que não apresentam a mesma composição e propriedades em todo o seu volume. Em geral, é possível identificar visualmente as diferentes substâncias que as compõem, como o óleo e a água na imagem A, o feldspato, quartzo e mica na imagem B. Cada uma das substâncias que compõem essas misturas apresenta diferentes características. Pode parar de sublinhar aí. Tá? Por exemplo, a mica, o quartzo e o feldspato do granito. Cada um deles tem uma propriedade diferente. Cada um deles tem uma dureza diferente, por exemplo, resiste a temperaturas diferentes. Vamos supor que a mica só resista até 20 graus Celsius, o quartzo até 40 graus Celsius. Entendeu? São propriedades diferentes. Aí vem o parágrafo de baixo. Em uma mistura heterogênea, cada região que apresenta as mesmas propriedades é chamada de fase. O granito, por exemplo, apresenta 3 regiões, ou, nesse caso, 3 substâncias distintas, o quartzo, o mica e o feldspato. Por isso dizemos que o granito é uma mistura que apresenta 3 fases. Então, cada substância distinta que existe nas misturas heterogêneas são chamadas de fases. O óleo e a água, por exemplo, tem 2 fases, porque uma fase é o óleo e outra fase é a água. O granito tem 3 fases, porque uma fase é a mica, uma fase é o quartzo e uma fase é o feldspato. Tá?
Esse nome é tão diferente, né? Feldspar. Fiquei aqui pensativo agora. Número 5. Você acha que é possível identificar a olho nu todas as substâncias que compõem uma mistura heterogênea? Então, eu já falei para vocês que não é possível, tá? Porque, por exemplo, o leite ele é uma mistura heterogênea, tá? Só que nós, quando vemos o leite, ele é todo branco, você não consegue distinguir. O sangue também é uma mistura heterogênea e quando nós vemos o nosso sangue, ele é todo vermelhinho e líquido, nós não conseguimos distinguir as fases, tá? 6. Em sua opinião, o sangue é uma mistura homogênea ou heterogênea? Acabei de falar. O sangue é uma mistura heterogênea, bota aí. Por que o sangue é uma mistura heterogênea? Porque se eu pegar o sangue e rodar ele, rodar, igual que é feito os exames de sangue, quando você colhe o seu sangue, você bota ele num tubinho, igual que está aí do lado, e esse tubinho ele vai para uma máquina e roda toda a vida. E quando ela parar de rodar, o sangue fica nesse formato aí. Uma parte líquida fica em cima e uma parte sólida fica embaixo. Por quê? As células são sólidas, vão para baixo. O plasma é líquido, sobe. Tá? Isso é a composição do seu sangue de verdade. Seu sangue é composto de plasma, que é a parte líquida que a gente vê escorrendo. E por que o sangue é vermelho? Porque tem as células vermelhas, que são as hemácias. Tá? O que está dizendo aí no livro de vocês é: diferentemente do granito e do copo de água com óleo apresentados acima, nem todas as substâncias de uma mistura heterogênea podem ser identificadas olho nu, como é o caso de sangue. Pode sublinhar isso aí. E essa foi a explicação que eu acabei de dar para vocês do sangue, tá? Cuidado com isso. Página 253 agora. Para falar da solubilidade das substâncias. Agora nós vamos entrar em conceitos parecidos sobre o que é uma solução, o que é um soluto, o que é um solvente. Tá? Lá em cima está escrito: para iniciar os estudos sobre solubilidade das substâncias, faça a atividade prática a seguir. Pode fazer também se você quiser, mas se você não quiser, não precisa fazer, eu vou te falar o que acontece. Aqui ele só pega um copo e bota com água, sal ou açúcar, tá? Mas eu vou falando para vocês o que acontece. Se eu pegar um copo, botar com água, encher de água, adicionar sal ou adicionar açúcar e mexer, eu formo uma solução. O que é uma solução? Igual que eu botei aqui no slide. Solução são misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias. Então, eu vou misturar componentes também. Só que vou dar o nome de solução e vai ser uma mistura homogênea. Tá? No livro agora. Uma mistura homogênea como a água e o sal e a água e o açúcar, elaboradas na atividade acima, também pode ser chamada de solução. Nas soluções, pode sublinhar esse parágrafo todo e o próximo. Nas soluções, as substâncias que compõem não são identificadas visualmente e elas se misturam de maneira que todo o volume da mistura apresenta as mesmas características. Isso acontece porque uma substância dissolve a outra. Porém, contudo, entretanto, todavia, a substância que foi dissolvida não some dali, ela continua ali, tá bom? Embaixo. As substâncias que formam a solução são chamadas de soluto solvente. O soluto é a substância que vai ser dissolvida e o solvente é a substância que dissolve. Por exemplo, se eu tenho água e açúcar, a água vai ser o solvente e o açúcar vai ser o soluto. Eu vou pegar o açúcar e vou dissolver ele todo na água. Isso forma uma solução. Nada muito complicado. Agora nós vamos para a concentração de uma solução. Eu vou resumir o que está escrito nessa concentração de solução, tá? E vocês copiam o que está escrito no slide, mas copia com carinho, porque ela já tem 30 minutos. Então, eu vou resumir. Basicamente, a concentração da solução são dois tipos: a solução saturada e a solução insaturada. A concentração varia de acordo com você adicionar ou remover o soluto, ou seja, a substância que vai ser dissolvida em um meio aquoso, ou seja, em água ou qualquer líquido que você queira fazer. Exemplo número 1. Se eu tenho um copo de água e nesse copo de água eu boto muito açúcar, e uma hora esse açúcar ele vai se depositar no fundo, certo?
Então, eu chamo essa solução de saturada, igual está escrito aqui no slide. Solução saturada é quando a quantidade de soluto é maior do que a capacidade do solvente de dissolver. Ocorre que ocorre o depósito, o acúmulo de soluto no fundo do recipiente. Essa massa é chamada de corpo de fundo ou de precipitado, tá? Aquela massazinha que fica embaixo. Isso acontece muito com o Nescau também. Se você for fazer seu Nescau, vai lá, faz, mexe, não adianta você mexer. Conforme você vai bebendo, você para de mexer e deposita e fica um pouco de Nescau lá em cima, lá embaixo. Aquele Nescau do fundo do copo é chamado de precipitado ou de corpo de fundo. Segundo exemplo agora para a solução insaturada que está aqui. Quando a quantidade de solvente é capaz de dissolver todo o soluto da solução. Esse é o mais fácil. Se eu peguei um copo de água, botei uma colher de sal, mexi, o sal vai sumir. Ele vai dissolver todo na água. Isso é uma solução insaturada. Tá bom? Observação número 1, que corresponde ao quadrinho azul, verde, da página 255. Atenção, tá? Pode ler esse quadrinho com atenção. Ele fala sobre a água destilada. A água destilada é uma água insípida, incolor e inodora. Ou seja, ela não tem gosto, ela não tem cor e ela não tem cheiro. Tá? Isso é uma água que a gente pode beber. Essas características dizem que nessa água tem somente moléculas de água. Tá? A água que sai do nosso filtro, que se é chamada de água potável, não é insípida, inodora e incolor, tá? Porque ela tem outros minerais também incluídos. Por exemplo, a água de filtro geralmente tem flúor, que é para o nosso dente, para ajudar na força do nosso dente. Já a água destilada, ela é só a água, só a água mesmo. Tá? Então, cuidado com esse nome caso caia em algum momento da vida de vocês. A água destilada, ela é insípida, inodora e incolor. Não tem gosto, não tem cheiro e não tem cor. Tá? E observação número 2 que eu botei é o solvente universal. Nós que somos cientistas, nós chamamos de solvente universal a água. Por quê? Porque a água tem diversas propriedades. E uma dessas propriedades é dissolver a maioria dos compostos que existem na natureza. Isso está também no quadrinho verde, que está aí na página 255. Tá? A água, sendo um solvente universal, eu posso misturar quase tudo nela que vai ser dissolvido. E a água geralmente é utilizada em quase todas as experiências químicas. Tá? Agora, por último, para a gente terminar, o Júlio, que já está acabando, são os fatores que influenciam a solubilidade. Olha o que está escrito no livro de vocês, na página 255. Do lado da mão no refrigerante. A solubilidade de uma substância se refere à quantidade máxima de soluto que se dissolverá em determinada quantidade de solvente. Diferentes fatores, como temperatura e pressão, podem interferir na solubilidade. O exemplo que ele deu aí é uma garrafa de refrigerante sendo aberta caso ela esteja quente e uma garrafa de refrigerante sendo aberta caso ela esteja fria, gelada. Se você pegar um refrigerante, você comprou um refrigerante quente, você abre, o refrigerante faz aquele barulho do gás indo todo embora, certo? Se você pega o refrigerante e abre ele depois que você deixou ele na geladeira, o barulho que ele faz é não faz isso? Esses dois são explicados, esses dois fenômenos são explicados na química pelos fatores que influenciam a solubilidade. Quer dizer que o gás que está ali dentro do refrigerante, ele não foi dissolvido no líquido do refrigerante e está indo embora. Se eu abrir um refrigerante quente, quer dizer que eu tenho mais gás que não foi dissolvido e ele está todo indo embora. Se eu abrir um refrigerante gelado, quer dizer que o gás ele foi quase todo dissolvido e pouco vai embora. Deu para entender? Essa é a diferença. Então, temperatura e pressão. Temperatura quente e frio. Pressão quando eu abro ou fecho a garrafa de refrigerante. Tá? Acabamos por aqui. Tá? O que eu quero que vocês saibam sobre os fatores que influenciam a solubilidade é o primeiro parágrafo, que vocês podem sublinhar ele todo. A número 9 eu acabei de fazer com vocês, oral. Tá? E terminamos por aqui. A página 256, 257
vocês vão ler sozinhos, que fala sobre assuntos e conhecimentos do mundo, cidadania no dia a dia, com medicamentos, saúde e meio ambiente. Eu quero que vocês leiam isso sozinho e façam os exercícios que nós vamos corrigir na aula ao vivo, tá? Página 258 e 259 é para casa. Tentem fazer esses exercícios. Não estão difíceis, é só prestar atenção nos detalhes, tá? É muito fácil. Confie. Então, por favor, façam tudo, a gente corrige tudo na nossa aula ao vivo, que vai ser, não sei se será presencial, se já vão ter voltado às aulas, se vai ser online. Enfim, a gente vai dar um jeito de corrigir isso, só aguardar o calendário e ver se a vacina já vai ter saído ou não. Fiquem todos na paz e até mais.